Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos meditar o primeiro dia da novena ao Espírito Santo, que traz como tema: o Espírito Santo virá em seu socorro. Então pegue comigo em Romanos, capítulo 8, no versículo 26. É um texto bem profundo do apóstolo Paulo. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu entendo que este tempo em que estamos vivendo, há um desafio proposto. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que nos últimos tempos em que nós estamos vivendo, é um tempo de efusão do Espírito Santo. É tempo de derramamento do Espírito Santo. Há uma promessa na nossa vida. Há uma promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida. A promessa que o Espírito Santo virá sobre mim e virá sobre você. Mas o maior desafio em que enfrentamos hoje, em uma geração em que diz conhecer o Espírito Santo, mas que não tem intimidade com o Espírito, é um desafio levar a humanidade a ter uma experiência profunda com o Espírito Santo. O primeiro desafio é saber quem é o Espírito. O que é o Espírito Santo? Quem é Ele? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, que vem em nosso socorro, em socorro da nossa fraqueza. É o próprio Espírito que nos leva a ter intimidade com o Pai. É o próprio Espírito que nos educa. É o próprio Espírito Santo que nos ensina. Se você entendesse quem é o Espírito, você falaria do Espírito. Você usava camisetas com declaração ao Espírito Santo. Você entrava em lugares, em ambientes e sabia que Ele está contigo. O Concílio de Trento diz que o Espírito Santo nunca, jamais abandona uma alma. É a igreja dizendo que o Espírito Santo não te abandonou e nunca te abandonará. Talvez sejamos nós a abandonar o próprio Espírito Santo. Mas na pessoa do Espírito, Ele não nos abandona. Então, qual o desafio para esse tempo? Levar a humanidade a ter uma experiência com o Espírito Santo. A beata Helena Guerra, ela dizia: retornai ao Espírito, para que o Espírito Santo retorne a vós. Então, o Espírito Santo ele virá em socorro da sua fraqueza. Eu não sei qual a fraqueza que você se encontra neste dia, nesta hora. Eu não sei qual a fraqueza, que tipo de fraqueza você tem enfrentado. Talvez seja a fraqueza do pecado. Talvez seja a fraqueza da carne. Talvez você anda desanimado. E o desânimo é uma doença que atormenta o século. É uma doença que tem atormentado a humanidade neste período, neste século. Quantas e quantas pessoas têm a fraqueza do desânimo? Então o Espírito vai vir em seu socorro, filho, filha, entenda. Clame por Ele. Adore ao Espírito. Chama por Ele. E Ele virá. O Espírito Santo diz, na boca de Santo Efrem, o Santo Efrem dizendo sobre o Espírito, ele vai dizer que aonde o Espírito Santo toca, ele muda. Aonde ele toca,
ele muda. Então, é nessa certeza que eu creio, o próprio Espírito Santo virá sobre você. Assim como ele veio em Pentecoste em socorro de Pedro, ele virá em seu socorro. Assim como ele veio em socorro do apóstolo Paulo, ele virá em seu socorro. Paulo estava na prisão, Atos capítulo 16. O Espírito, ele veio em socorro de Paulo e de Silas. Assim também, ele virá em seu socorro. Se o Espírito virá em seu socorro, o próprio Espírito Santo virá em socorro dos seus. Deixa eu te dizer algo. É por causa da tua oração ao Espírito Santo que o Espírito Santo virá em socorro da sua família. Se você é íntimo do Espírito, se você tem intimidade com o Espírito Santo, tenha certeza profunda no seu coração, independente da circunstância em que a sua família esteja vivendo, independente da circunstância, talvez de pecado, de miséria, que os teus estejam vivendo, é por causa da tua oração, é por causa da intimidade com o Espírito Santo que ele virá em socorro da sua família. Creia ao milagre para a sua vida. Creia a um novo tempo na sua história por meio do Espírito. Ele vai te incomodar nas madrugadas para você rezar pela sua família. Ele vai incomodar você para que você ore pelos seus amigos. Ele vai incomodar você, seja no seu ambiente de trabalho, para você ir em algum lugar e você começar a aclamar, nem que seja por um instante, aclamar o Espírito Santo. Ele vai vir em socorro da sua casa. Ele vai vir em socorro do seu matrimônio. Ele vai vir em socorro da sua família, dos seus filhos. O próprio Espírito virá em seu socorro. Acredite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, houve um Pentecoste. Então, eu creio no tempo em que nós estamos vivendo, em tempo de pandemia, em tempo de crise, vai acontecer um novo Pentecoste. E este Pentecoste irá acontecer por meio do teu sim. O Espírito virá em socorro de você. E através da sua oração, ele virá em socorro da sua família. Creia em um novo tempo na sua história. A beata Helena Guerra, ela vai dizer: retorne ao Espírito Santo. Talvez você não tenha intimidade com o Espírito. Retorne a Ele. Volte a clamar a Ele. Volte a pedir a Ele a inteligência, a sabedoria, o espírito de conselho, o discernimento. Se eu posso te dar um conselho, eu vou te dar um conselho dizendo assim: retorne ao Espírito. Seja íntimo do Espírito Santo. Eu sou apaixonado pela passagem que o Espírito Santo impede Paulo de ir para uma missão. Paulo era tão íntimo do Espírito Santo que o próprio Espírito veio dizer para Paulo: não vai aqui, vai para outro lado. Retorne a Ele. Comece a rezar, comece a fazer novena ao Espírito Santo. Se você vai ao trabalho, quando você chegar no trabalho, consagre o seu trabalho ao Espírito. Consagre o seu matrimônio ao Espírito Santo, a sua família ao Espírito Santo. Consagre a sua casa ao Espírito Santo. Consagre a sua história, os seus traumas, as suas fraquezas ao Espírito Santo. Filho, filha, retorne ao Espírito Santo. Retorne a Ele. Clame ao Espírito Santo. Peça a intervenção do Espírito Santo, porque como advogado, ele virá em seu socorro. Acredite na promessa de Deus, o Espírito Santo virá em seu socorro. Que Deus abençoe o seu coração,
Que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos e que o Espírito Santo seja o teu melhor amigo. Que o Espírito Santo te console e seja aquele que vai te dar vida nova em Cristo Jesus. Deus te abençoe poderosamente.